Salve família, encarando aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Família, hoje a gente vai ver aqui uma matéria importantíssima do nosso amigo Anderson Santiago. E desde já fica aqui o nosso agradecimento em nome de todos. São pessoas como o Anderson, como você que assiste, você que deixa like, você que é membro do canal. Todos vocês, meus irmãos, é que mantém esse canal de pé. E a matéria dele diz o seguinte, como você pode ver, eu vou substituir algumas palavras para que esse vídeo consiga passar. No lugar daquele nome, que é o nome desse mal terrível que a gente enfrenta, eu vou colocar Sungamonga. Quem é inscrito já conhece. O nome do país eu vou colocar Pastel de Vento. Então toda vez que eu falar Pastel de Vento, você sabe que esse lugar, infelizmente a gente tem que fazer isso, para ver se o vídeo passa, se ele não sofre censuras. Então o título vai ficar assim: Sungamonga foi criado em laboratório de pastel de vento, conclui cientistas em importante descoberta. Antes de eu ler essa matéria na íntegra, eu tinha avisado desde o começo, quando esse mal, ninguém nem falava que ia vir pra cá, e eu dizia, olha, eu tenho inscritos, graças a Deus, eu sempre escuto os meus inscritos, que falam aí, inclusive nos comentários, que moram no país do pastel de vento, e o governo de lá tá escondendo o que realmente tá acontecendo. As pessoas estão caindo nas ruas e são levadas. Ninguém sabe pra onde. Eu falei isso no começo. Profissionais de imprensa que tentaram denunciar o que estava acontecendo simplesmente desapareceram. Estão sumidos até hoje. Esse mesmo país não permite que nenhum órgão de fora faça qualquer tipo de investigação dentro do seu país. Então eu fiz a matéria, desconfiei que tudo isso que a gente vive hoje, esse mal que o mundo enfrenta, tinha sido criado em laboratório. O meu vídeo mostrando isso, que eu tive o trabalho, inclusive, de procurar um profissional, que eu não sou profissional da saúde, mas eu procurei e não foi difícil encontrar alguém com nome, alguém com currículo, que também tivesse desconfiado disso. E logo encontrei aquele profissional que descobriu o HIV. O pesquisador afirmou, sem meias palavras, que não tinha como esse mal que a gente enfrenta hoje, o Sungamonga, ter aparecido do nada. No meu vídeo, eu coloquei lá a afirmação dele, ele dizendo que era a junção de um problema que existe entre os morcegos com o próprio HIV. Fizeram uma mistura dessas duas coisas e aí nasceu o Sungamonga. Essa era a opinião do profissional que descobriu o HIV. Esse meu vídeo foi banido do YouTube e outros como ele a mesma coisa. Inclusive aquele outro que a gente foi mais a fundo e procuramos se de fato lá no país do pastel de vento existia de fato algum laboratório que fizesse pesquisas biológicas. E eu não só descobri que sim, na cidade de Wuhan, como também que eles usavam a mesma marca do Resident Evil, por incrível que parecesse. É inclusive a mesma cor. Se você tá vendo, não Davi, mas o da Umbrella é vermelho e esse é azul. O negativo do vermelho, meu nobre irmão, é azul. Então, existe um laboratório lá que faz pesquisas biológicas e usa a mesma logomarca do jogo Resident Evil, da Umbrella Corporation, que na trama do jogo é responsável por toda aquela infecção zumbi, né, que a gente luta aqui no jogo, como você tá vendo. Então, isso é apenas coincidência? Eu não acredito muito nisso, ainda mais quando os próprios moradores dali falavam que alguma coisa tinha vazado e que estava prejudicando os moradores daquela região. Então eu fiz um vídeo mostrando tudo isso, nada de achismo, só fatos, e também foi banido do YouTube. Para você ter uma noção do que eu falo aqui, o próprio irmão Erijânio, ele manda aqui, Davi, essa já é a terceira vez que o YouTube faz esse questionamento, perguntando o que é que ele achou do vídeo que ele acabou de assistir. 3 vezes no mesmo canal. Porque é normal que ele faça essa pesquisa, principalmente para quem é novo. Mas para uma pessoa que já acompanha, então você vê que o nosso conteúdo, pelo menos, ele gera uma preocupação muito grande sobre o que eu estou falando. O problema é quando uma pessoa não desperta, se choca com o que a gente fala, e aí prejudica o canal. Isso acontece. Aí eles têm legitimidade para dizer, olha, nós vamos te banir porque as pessoas estão chocadas com o que você falou. É nesse ponto que eles querem chegar. E não é 1 e-mail, 2 e-mails, são vários. Eu vou mostrar só mais um aqui para você ter ideia. O nosso irmão, faça você mesmo, diz, ó. Davi, não estão deixando seus vídeos rodar, fica só carregando. Os outros todos funcionam, menos os seus. Então, o nosso irmão, faça você mesmo, né? E o nosso irmão Erijânio comunicar agora desses últimos vídeos que a gente postou. Isso sempre acontece. Eu já disse para vocês, o nosso canal tá limitado. Então é por isso que quando eu for ler agora essa matéria, você já entenda que no lugar do nome do mal terrível será Sungamonga e no lugar do nome do país, Pastel de Vento. Eu vou continuar com a matéria, tá certo? Vamos lá que é muita coisa pra gente entender.
Mas agora vem o confirmamento, já fique sabendo disso, o confirmamento oficial sobre essa dúvida que nós fomos um dos primeiros, se não os primeiros a falar sobre, agora está virando um caso internacional. O próprio Estados Unidos, pasme com essa notícia, o Joe Biden já pediu aos seus órgãos competentes um relatório completo se de fato isso começou lá no pastel de vento. Então uma coisa que a gente falou aqui, que foi classificado como teoria da conspiração, desinformação e etc., agora virou uma dúvida internacional. E agora também preocupação de outros cientistas. Olha só, em novo artigo científico de 22 páginas, publicado neste sábado, dia 29 de maio de 2021, o cientista norueguês Dr. Bajen Sorensen e o professor britânico Angus Douglas concluíram que o Sungamonga não tem ancestral natural confiável e que está, além de qualquer dúvida razoável, de que esse mal foi criado por meio de manipulação de laboratório no país do pastel de vento. Isso é matéria. Vou colocar até aí para você mesmo ver que eu não estou inventando. É matéria. Está inclusive aqui no MSN Notícias. O estudo, que deve ser publicado na revista Scientific Quality Review of Biosciences Discovery, está definindo para fazer ondas entre a comunidade científica, já que a maioria dos especialistas negou veemente até recentemente que as origens do Sungamonga não fossem uma infecção natural, saltando de animais para humanos. Eu falei isso no começo, eu não sou especialista, mas eu procurei especialistas que tinham essa mesma opinião. Eu usei a fé para descobrir isso aqui, porque eu sei que o nosso Deus, o nosso Criador, com toda a sua sabedoria, tudo que ele fez em harmonia com a natureza. Essas coisas não aparecem, meu irmão. Se você tem fé em Deus, você entende que essas coisas não aparecem do nada. Quando a humanidade é atingida por isso em tempos, é porque alguém manipulou para que isso acontecesse. E eles mesmos admitem isso em filmes, em séries, em desenhos animados. Só não vê quem não quer. Lembra do Batman? Nem vou colocar, o Cavaleiro das Trevas. Eles dizendo a Liga da Sombra, sempre é responsável. A gente vem em tempos. Já mostrei milhões de vezes isso aqui. É sempre interferência deles, dos donos do mundo, que se sentem na qualidade do próprio Deus, de dizer quem vive e quem não vive. Nós, para eles, somos apenas número. Estamos usando o planeta que ele julga ser deles. É isso que acontece. Então vamos continuando com a matéria. Enquanto analisavam amostras da Sungamonga no ano passado, na tentativa de criar uma vacina, Douglas e Sorensen afirmaram que descobriram impressões digitais únicas no vírus que, segundo eles, só poderiam ter surgido da manipulação em um laboratório. Eles disseram que tentaram publicar suas descobertas, mas foram rejeitadas pelas principais revistas científicas que, na época, decidiram que esse mal terrível passava naturalmente dos morcegos ou animais para os humanos. Então, meus irmãos, isso aqui a gente tem que pôr um ponto final no politicamente correto. Ninguém é dono da verdade. Ninguém é dono da verdade. O que hoje, plataformas, você sabe que o Donald Trump, por exemplo, foi o primeiro também a falar isso pro lado de lá. Ele teve contas do Twitter banidas, contas do Face lixo banida. As plataformas se sentem hoje no direito de julgar o que é verdade e o que não é. E varrer para a lata do lixo, para o esquecimento total, para o banimento, qualquer teoria, qualquer pensamento que não esteja de acordo, alinhado com o que eles julgam que sejam a verdade, mesmo que não esteja comprovada, que é o caso aqui. Se existir outras teorias de especialistas que estudaram, é um crime alguém dizer que essas não podem ser divulgadas. Não podem ser divulgadas por quê? Quem é que está pagando para que não seja? Eu questionei isso em outros vídeos, como é que esse país do pastel de vento estava tão preparado com um estoque de 40 milhões de máscaras já prontinhas para ser vendidas, sendo que eles mesmos não têm o costume de usar esse produto o tempo todo. Por que é que tinha 40 milhões pronta para ser vendida? Eu fiz esse questionamento. Então, irmão, veja como a gente paga caro por falar a verdade aqui. Mais de um ano depois, importantes acadêmicos, políticos e a mídia finalmente mudaram de ideia e começaram a contemplar a possibilidade de que o Sungamonga tenha escapado do Instituto de Virologia de Wuhan, no pastel de vento, um laboratório onde experimentos incluiu a manipulação de vírus para aumentar sua infecciosidade, a fim de estudar seus efeitos potenciais em humanos. Tá vendo, irmão? Eu encontrei, inclusive, o miserável, o infeliz desse laboratório. Eu aqui no Brasil, sozinho, sem uma equipe para me ajudar, apenas com o apoio de vocês inscritos e com Deus na nossa frente sempre. Juntos aqui, sem recursos, a gente foi lá, procuramos em Google Maps, achamos o infeliz do laboratório. Para aí a plataforma vir censurar o nosso vídeo. Será que isso, de fato, está correto? Olha a continuação. Esta semana, o presidente Joe Biden ordenou que a comunidade de inteligência reexaminasse como o vírus se originou, incluindo a teoria do acidente de laboratório.
O anúncio ocorreu após a revelação de que um relatório de inteligência anteriormente não divulgado foi feito à Casa Branca, alegando que vários pesquisadores do Instituto Wuhan foram hospitalizados com doenças em novembro de 2019. Eu falei disso aqui, meus irmãos. Chega da... Ó, irmão, chega, eu tô suando aqui. Você não tá vendo a minha cara, mas eu fico muito aborrecido com isso, porque eu falei isso aí. E disse que essa porcaria ia vir pro Brasil e pro mundo. Que a gente precisava urgentemente fechar as nossas fronteiras. Eu falei isso. Eu tenho Deus por testemunho em vocês, meus irmãos. Nós falamos que não podia ter carnaval, inclusive. O que é que fizeram? Riram da nossa cara. Será que esses youtubers aí, metidos a intelectuais, vão vir aqui pedir desculpa? Riram da nossa cara. E agora, o que é que vão dizer? O documento foi descoberto essa semana pela Wall Street Journal. As autoridades de saúde dos Estados Unidos também foram criticadas por supostamente financiar experimentos controversos e arriscados de pesquisadores no laboratório de Wuhan. Então veja, família. São comunistas, capitalistas, todos trabalhando para esse tipo de mal. Porque essa luta de esquerda contra direita, capitalistas contra comunistas, é tudo para entreter gado. De fato, esses caras têm desavenças, mas quando se trata de causas globais, eles se unem, trabalham juntos. Recebem ordem de 13 famílias, acredite você ou não. Não é fácil dizer isso hoje, cada vez você vai ver menos pessoas com coragem para fazer o que eu estou fazendo. E eu vou sumir a qualquer momento justamente por dizer isso. Você, inclusive, que está vendo esse vídeo, quiser repostar ele, fique à vontade, eu não dou strike. Só peço que, por favor, você dê os créditos ao canal, nada mais, enquanto ele existe, porque eu tenho certeza que logo mais ele não existirá. Aqui, eu vou logo resumir para você o que é que está acontecendo. Eles sabiam que isso foi criado lá no país do pastel de vento. Só que eles também patrocinaram, eles também fazem parte desse projeto. Não foi eles sozinhos que, como alguns direitistas doentes pensam, porque esquerda e direita só serve para manipular. Olha, mas é os comunistas querendo dar o golpe no capitalista. Não, eles são todos juntos, meu irmão. O Bolsonaro escancarou isso quando disse: estou num país capitalista. De fato ele estava, porque isso só serve pro gado idiota ficar um contra os outros. Não percebeu o que realmente é feito. É igual aquela história que eu conto pra vocês do jogador de futebol. O cara tá jogando no time rival, que ele tem rivalidade, Palmeiras e Corinthians, o cara tá no Corinthians. É um perna podre, o cara não joga nada, é um lixo. Palmeiras contrata o cara. Você é um jogador do caramba. Sempre fui fã desse cara. O cara joga demais. É assim. O que acontecia no futebol passou-se a fazer também agora na política. Você vê claramente aqui em canais do YouTube, principalmente os especializados em notícia. Na verdade, não são jornalistas, não passam de cabos eleitorais de ambos os lados. Só isso. Então olha a continuação. No artigo de 22 páginas, que seria publicado na revista científica Quality Review of Biopsy Discovery, os cientistas descreveram sua análise forense de meses de duração, olhando para os experimentos feitos do laboratório de Wuhan entre 2002 e 2019. Então, veja quanto de dinheiro está envolvido nisso, meu irmão. Os caras bancaram isso de 2002 a 2019. Quem pagou por isso aqui? Se quisessem de fato descobrir, era só seguir o dinheiro. Mas vocês sabem que até eles ficam caladinhos. O relatório estava lá. Ninguém quis ver, porque isso faz parte do que é que eu vou falar. E se o povo ouvir a verdade, vão querer reagir. Pessoas que perderam pai, mãe, filha, filho, avô, avó, eles sempre tiveram medo de ser esmagado pela população. Então eles jamais vão confirmar de fato isso aqui. Eu não acho que vai passar muito mais do que isso aqui que você está vendo, meu irmão. A não ser que tenha um plano muito pior por trás disso. Que outra hora a gente fala sobre essa possível possibilidade. Mas vamos continuando. Vasculhando arquivos de periódicos e banco de dados, Douglas e Spence juntaram como cientistas do pastel de vento, alguns trabalhando em conjunto com universidades americanas, supostamente construíram a ferramenta para criar o Sungamonga. Muito do trabalho foi centrado em torno da polêmica pesquisa de ganho de função, temporariamente proibida nos Estados Unidos durante o governo Obama. Então, como o cara proibiu lá, eles foram e fizeram lá no país do pastel de vento. Faz assim e pronto, acabou. Parar é que eles não vão, eles se sentem de fato os donos do mundo e não respeitam bandeiras. Ganho de função envolve ajuste de vírus que ocorre naturalmente para torná-los mais infecciosos, de modo que possam se replicar em células humanas em um laboratório, permitindo que o efeito potencial do vírus em humanos seja estudado e melhor compreendido. Douglas e Sorense afirmam que os cientistas que trabalham em projetos de ganho de função pegaram uma espinha dorsal do Sungamonga natural encontrada em morcegos das cavernas chinesas e uniram nela um novo pico, transformando-o num mortal altamente transmissível, você já sabe o nome. Agora, meu irmão, preste atenção na informação crucial dessa matéria. Um sinal revelador da suposta manipulação que os dois homens destacaram
foi uma fileira de 4 aminoácidos que encontraram no pico do Sungamonga. Em uma entrevista, Sorensen disse que todos os aminoácidos têm carga positiva, o que faz com que os vírus se adira firmemente a partes negativamente carregadas das células humanas como um ímã, tornando-se mais infeccioso. Mas porque, como os ímãs, os aminoácidos carregados positivamente se repelem. Porque, meu irmão, dando um exemplo lá de nós, você viu que um ímã partido, quando você tenta unir aquelas duas partes partidas, eles ficam se empurrando, um empurrando o outro, em vez de se juntarem? É o que acontece. Então, o que o cientista está dizendo aqui, ó, é que é raro encontrar 3 em uma linha. Vou ler de novo, ó. Mas porque, como os ímãs, os aminoácidos carregados positivamente se repelem. É raro encontrar até 3 em uma linha em um mesmo organismo, que ocorra naturalmente. Enquanto 4 em uma linha é extremamente improvável, disse o cientista. As leis da física significam que você não pode ter 4 aminoácidos carregados positivamente em uma fileira. A única maneira, presta atenção, meu irmão, que essa matéria aqui, embora diga que isso aqui é uma suspeita, ela não é suspeita não, ela é um fato. Se as autoridades globais que fazem parte desse mesmo plano vão admitir isso, aí é outra coisa. Eu acredito que eles só vão admitir isso se existir um plano muito maior por trás, tá certo? Mas como tem muitas pessoas grandes, de grandes nações envolvidas nisso aqui, não vou citar países, mas você viu que aqui fala que os próprios Estados Unidos estão no meio. É o que eu falo, quem manda mesmo é as 13 famílias. A nação de um indivíduo pouco representa aqui. Eles mandam no mundo inteiro. Esquerda, direita, comunismo, capitalismo, isso aí é coisa de gado. Quando se trata de coisas globais, de planos globais, essas mesmas coisas trabalham em parceria pelos mesmos objetivos, provando que de fato o povo merece ser chamado de gado. A única maneira de conseguir isso é fabricando artificialmente, disse Douglas. Então está comprovado já aqui. Seu novo artigo diz que essas características do Sungamonga são impressões digitais únicas, que são indicativas de manipulação intencional e que a probabilidade de ser o resultado de processos naturais é muito pequena. Ele, como cientista, ele tem que dizer, não é pequena, mas se você perguntar, tá certo, doutor, quantas em 1 milhão? Ele vai dizer menos de uma, 0, alguma coisa. Ah, mas tem 0, alguma coisa. Porque hoje tudo tem que ser trazido para debate. Você vê até em filmes e séries eles querendo distorcer os fatos e dizem, não, mas a sua verdade, o seu certo pode não ser certo para mim. Não existe isso, certo, errado é errado. Não tem isso. Voltando a citar até o Walking Dead, que é a mesma coisa também, né? Desses negócios biológicos. Lá, o pessoal fica se perguntando, não, mas será que nós somos mesmo os mocinhos? Será que somos mesmo os vilões? Vocês estão abusando das pessoas? Estão pegando criança, mulher à força? Não. Então vocês são os mocinhos, caramba. Não tem isso. Certo é certo, o errado é o errado. O comportamento da pessoa, as atitudes que ela toma, faz ela ser certa ou errada. Ponto final. Agora querem passar doutrinas malignas como coisa boa, aí é outra coisa. Mas o certo, a pureza é sempre pura. A cor de um vestido branco, por exemplo, quando você coloca qualquer manchinha nele, você vê logo, se destaca logo. Se você se junta com quem é sujo, ficará sujo. Ponto final. Seria de se esperar que uma pandemia de vírus natural sofresse mutação gradual e se tornasse mais infecciosa, mas menos patogênica, o que muitos esperavam com o Sungamonga, mas que parece não ter acontecido, escreveram cientistas. A aplicação de nossa reconstrução histórica postulamos agora, além de qualquer dúvida razoável, do vírus quimérico propositalmente manipulado. Sungamonga torna imperativo reconsiderar quais tipos de experimentos de ganho de função é moralmente aceitável empreender. Devido ao amplo impacto social, essas decisões não podem ser deixadas apenas para cientistas e pesquisadores. Finalzinho até que disse uma verdade. Esses caras não têm esse mesmo empenho, meus irmãos, para achar curas para problemas que hoje a gente enfrenta aí. Diabetes, pressão alta, tanta coisa que as pessoas têm, e eles não estão interessados em achar cura, porque sempre foi mais lucrativo inventar tratamento para a vida inteira do que curar aquela pessoa. Mesmo que ela fique com a qualidade de vida lá embaixo, mesmo que ela fique sentindo problemas o tempo todo, eles não estão nem aí. As pessoas para eles são apenas números. E não é esse país, aquele país. Eu não fiz esse vírus para dizer, esse país do Paixão de Vento é o mais terrível. Não, ele aceitou. Mas você viu, se você prestou atenção nessa matéria, você viu que começou lá nos Estados Unidos, no governo de Obama. O Obama que disse, não, aqui eu não quero isso, é muito perigoso. Aí os caras, beleza, a gente vai lá pra Pastel de Vento, vamos fazer lá. Isso aqui, meu irmão, não tem cabimento. Tanta coisa você é julgado hoje, principalmente nessa geração do mimimi. Qualquer coisinha que você fala ou diz, os caras vão te julgar. E uma coisa dessa continua acontecendo, continuará acontecendo, como o próprio titio Bill já previu. Não, isso aí vai ser sempre. Porque eles vão criar, eles vão fazer com que isso seja sempre. E ainda vão colocar na conta de Deus, porque são filhos do diabo.
O povo, meu irmão, precisa acordar. Na minha opinião, você considere essa palavra como você quiser, mas remédio, tratamento não deveria ser cobrado. Deveria um dinheiro dos impostos já ser destinado a isso e todas as pesquisas ser financiadas pelo governo e entregue ao povo, já que é o povo que é o patrão, já que é o povo que paga, com zero de custo. Nada de empresas farmacêuticas enriquecer com a miséria dos outros, literalmente, com a destruição dos outros. Acabava isso no mundo. Era para ser ilegal vender qualquer tipo de remédio ou qualquer tipo de tratamento. Zero custo. Tanto que a gente paga de imposto, uma parte desse imposto já vai para isso, para financiar pesquisas, para financiar remédio, e esse remédio vem totalmente grátis. Ponto final. Aí vão dizer que isso é comunismo. O sistema trabalhou bem a cabeça das pessoas para criar justamente isso, para que as pessoas fiquem esperando ver você falar para classificar. Você é a favor disso? Direitista. Você apoiou isso? Capitalista. Você quer criar isso? Comunista. É isso que eles criaram no mundo todo há décadas. O povo precisa sair dessa matrix, meus irmãos, porque por causa disso, as 13 famílias têm todo o espaço para trabalhar. E se o povo despertasse, era possível parar todos esses planos malditos. Enfim, mais uma vez, eu peço que você compartilhe esse vídeo, mostre para mais um amigo, comente sobre isso, meus irmãos, porque os fatos estão aí. Para mim não resta dúvida. Isso foi criado, a intenção era de fato reduzir a população. Essa meta ainda não acabou. Eles estão trabalhando dia e noite para que isso aconteça. Enfim, fiquem todos com Deus, meus irmãos, que o Senhor acompanhe e proteja cada um de vocês. Um abraço e sempre encarando o sobrenatural.